Uau, legal, show de bola. Deixa eu fechar essa janelinha aqui. Boa, vamos lá. Galera, estamos dando início à nossa terceira aula. Nossa aula aí que a gente vai falar sobre o que é mais importante. Eu estou dizendo que é o mais importante porque é. Se você não aprender a ranquear, se você não aprender a dinâmica, o que está por trás do Google, você não vai colocar nas primeiras páginas do Google. E aí, se, meu amigo, você não colocou nas primeiras páginas do Google, esquece. Esquece, você não vai conseguir de fato bons resultados, tá bom? Então, sem mais demoras, o que a gente falou até agora? Um resumão aí. Nós falamos sobre o modelo de negócios Site Money, né? Site Money é um projeto diferente do site FDF. Teve até um mentorado que me chamou hoje, ele entrou agora, ele falou, Jorge, mas eu pensei que era a mesma coisa. Não é. Sabe por quê? O Site Money ele é altamente escalável, ou seja, você consegue escalar exponencialmente esse projeto, né? Ele é um projeto de 500 mil, 600 mil acessos, 1 milhão de acessos. O site FDF, apesar de também usar afiliação, assim como o Site Money também usa, ele já é um projeto mais bem focado, bem micronichado, e ele é um projeto assim de 20K, normalmente é um Site Money, tá? Então, são duas operações diferentes de tocar, são dois modelos de negócio diferentes de tocar. Isso é muito importante você pegar, você entender essa lógica, tá? Bom, nós falamos isso no primeiro dia, no segundo dia falamos também sobre a importância do YouTube. E o que a gente vai aprender hoje? O que a gente vai aprender hoje? A gente vai aprender a crescer um blog do zero. Como você ranqueia um blog do zero? Coloca ele nas primeiras posições do Google e traz uma quantidade de acesso orgânica maravilhosa. Por quê, gente? Você ficar fazendo tráfego pago, muitas vezes a conta não fecha, o COI não fecha, você não consegue fazer o negócio acontecer. E fora que você só focar na parte de AdSense é um erro. Isso eu já provei, talvez, A mais B aqui para você, tá? E aí, qual é as três coisas mais importantes? Presta atenção. Você precisa aprender três coisas. Três coisas. Você não precisa aprender muito mais que isso, não, para ranquear nas primeiras posições do Google, tá? São três fatores mais importantes. A gente estava falando aqui sobre a capacidade de a gente poder aprender, a se entregar a esse aprendizado. E aqui você precisa focar em três coisas. São três elementos fundamentais para você ranquear um site. Primeira delas, você precisa aprender, ou pelo menos ter acesso a um site otimizado. Então, quem entra no programa de mentoria tem acesso a um site extremamente otimizado. Vou explicar o que é isso na prática hoje, tá? A segunda coisa que você precisa aprender a gerar conteúdo otimizado para o Google. O que é isso? O Google, ele é um robô, ele lê o seu artigo. Então você precisa aprender a escrever para ele e ao mesmo tempo você conseguir fazer o usuário compreender aquele conteúdo, porque não adianta você escrever só para o usuário compreender e não pensar no Google. E não adianta você só pensar no Google e esquecer do usuário. Afinal de contas, é ele que vai ler o seu artigo, é ele que vai visualizar o seu AdSense, é ele que vai realizar uma compra. Então você tem que juntar como você consegue criar conteúdos relevantes para o seu usuário. Beleza? Então, segunda coisa. A terceira coisa tem um nomezinho que talvez você nunca escutou. Se você já escutou, hoje eu vou um pouco mais profundo. É backlinks. Então, você tem que aprender a gerar parcerias para outros sites te referenciar para o Google falar, poxa, esse cara eu posso confiar. Então, são essas três coisas que você precisa aprender. Porém, eu tiro a questão de site da sua mão, porque eu fico pensando, eu já estive no seu lugar. E uma das coisas que me gerou um pouco mais de receio foi eu precisar configurar o site, eu precisar ali aprender WordPress, eu precisar aprender um pouquinho de código e tal. E quando eu falo assim, um pouquinho de código, por quê? Porque o modelo que a gente entrega é um modelo 100% otimizado, é o modelo que eu uso hoje aqui dentro dos nossos projetos, e é um modelo que atende todos os aspectos do Google, não só no aspecto
de ranqueamento, mas no aspecto de aprovação do AdSense. Por quê? Também é um robô do Google que lê o seu site. Então eu peguei isso e desenhei toda a parte como deveria ser e pedi para o programador. A gente tem um time de programador aqui, uma equipe que nos atende, e aí eles desenvolveram isso para a gente, né? Deixaram da forma correta e hoje eu aprovo tranquilamente meus sites, eu escalo meus sites tranquilamente, justamente porque eu criei isso e não foi só pegar um templatezinho bonitinho e arrastar ali, não, foi um desenvolvimento em código mesmo. Então, isso para todos os meus mentorados você ganha de bandeja. Eu costumo dizer que esse site, se você fosse desenvolver, usando um programador sênior, você ia pagar no mínimo o dobro que é o valor da nossa mentoria. Então, eu basicamente faço você comprar o site, vamos dizer assim, entrega a mentoria, né? Entre aspas, é isso, né? Que eu dou de graça. Mas vamos lá, vamos entender, indiferente se eu entrego ou não, eu preciso te explicar aqui o que que é essa bagacinha aqui de Core Vitals. O que é o Core Vitals, tá? Presta atenção, é um nominho bonitinho, mas você precisa entender as regras por trás dele, tá? O Core Vitals é um código do Google desenhado para que garanta melhor experiência para o usuário. Então, o que, que o Google pensa como uma boa experiência? Quando você entra no site, coloca para mim no chat. É muito ruim ficar esperando o site carregar? Coloca para mim. Tipo, se você acha que é ruim, coloca um. Se você acha que não é ruim, coloca dois. Só para ver se você está prestando atenção no que eu estou falando. Coloca aí para mim, um ou dois, só para eu ver se você. É muito ruim, é muito ruim. Vando colocou, Marquinho, ó, Marquinho mentorado, Vandão também mentorado. Caramba, meu, fico feliz. Isso aí. Então, é péssimo. Não é que é ruim, é péssimo, né? E o Google tem um código chamado LCP, que ele preocupa exatamente nessa questãozinha que eu estou te falando. A gente precisa realmente ter um site que carrega rápido. Então você clicou, carregou. Esse é o objetivo, tá? O outro código que ele colocou, deixa eu só abrir aqui. Por exemplo, vamos pegar o e-dinheiro aqui. Olha que legal isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para você o que que é um carregamento rápido. Ó, eu vou abrir na anônima, tá, galera? Para você entender, ó. Anônimo, eu tô zerando meu cookie, né? Como fosse um cara que nunca entrou nesse site, ó. Olha, presta atenção. Carregou. Você entendeu a lógica? Isso é carregamento rápido. Isso é site otimizado. Não é por um acaso, né, que esse site está realmente nas primeiras posições do Google, tá? E realmente ele tem um resultado muito bom, porque é esse carregamento que a gente precisa estar otimizado, beleza? Isso é muito importante. Presta atenção, gente. Existem coisas que a gente não consegue abrir mão, tá? E uma delas é isso, é carregamento do site rápido, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui de novo. Então, esse é um formato. Interatividade de página. O que que é isso, galera? Presta atenção aqui, ó. Quando a gente entra numa página, o usuário está aqui. Ah, qual é o melhor banco para abrir e-mail? Então, você que já fez o curso, já participou aí da mentoria, você já sabe, né? Aliás, do workshop, você já sabe. O cara joga no Google, aparece esse artigo, ele rodou. Todo clique que ele gera aqui, ou qualquer tipo de interação, como rolar para baixo, qualquer tipo de interação, ó, vai no topo, esse tipo de interação, essa navegação, ela está dentro desse critério. Mas não é só isso, é ter uma boa experiência em usabilidade, né? Você precisa realmente ter uma boa experiência em usabilidade, senão você acaba realmente perdendo esse usuário. Poxa, se essa tabela está toda quebrada, não está legal para você ler, isso vai afetar na pontuação, tá? Avalie a estabilidade visual. Se liga nesse site aqui, ó. E talvez você erre nisso. Presta atenção aqui. Eu estou aqui lendo como montar uma loja virtual no Instagram e aparece um pop-up falando de Black Friday. Cara, eu estou interessado no Black Friday. Eu entrei nessa página por isso? Não entrei. Isso aqui é péssimo. Presta atenção.
pop-up no seu site. Não é que você não pode colocar de forma alguma. Você tem que aprender a gerar advertoriais, que eu expliquei ontem, tá? Se você perdeu a aula de ontem ou antes de ontem, não lembro agora. Eu vou deixar depois, até domingo, essa aula disponível, tá bom? Bom, vamos lá. Outros pontos mais importantes aí também são comuns. Responsividade. Então, quando eu entro num site, ele precisa trazer uma responsividade, ou seja, ó, eu estou aqui, ó, e aí eu diminuo, vamos tentar diminuir aqui, ó, para ver se vai rolar. Acho que sim. Vamos lá, ó. Isso aqui, ó. Opa, deixa eu ver. Ó, ele vai adaptando de acordo com a minha responsividade. Então, se eu estou numa tela menor, ele tem que se adaptar, beleza? Então, responsividade é outro fator relevante, muito relevante. Outro ponto, HTTPS SSL. O que é isso? Ó, você está vendo aqui, ó, quando a gente clica, está aparecendo HTTPS. Isso aqui é um certificado de SSL, tá? Então, quando a gente vai entregar o site para você, a gente se preocupa, a gente coloca ele dentro da Cloudflare, né? Você não precisa saber o que é isso, mas a gente se preocupa com todos os detalhes, não só de segurança, mas de entrega desse site, tá? E aceitar cookies. Então, deixa eu ver aqui se vai gerar o cookie, ó. Na hora que eu entro aqui, ó, ele vai aparecer um carinha que era para aparecer um cookie aqui. Talvez eu já dei o aceite. Deixa eu entrar em outro site aqui qualquer. Vamos abrir uma loja virtual. Só para eu te mostrar o cookie, talvez você seja alguém que está iniciando na área e não saiba. Vamos lá. Ó, esse carinha aqui, ó. Então, tem uma lei aqui no Brasil, que é a LGPD, e aí você tem que aceitar esses cookies aqui, tá? Isso é muito importante. É um plugin que você instala, então ele já vem todo configurado dessa maneira aqui para você não se preocupar em nada disso. Gente, eu tentei resumir 200 protocolos para vocês, tá? De fato, são mais de 200 protocolos. Jorge, eu tenho um site. Como que eu avalio se esse meu site ele tem uma boa qualidade, né? Eu quero saber se meu site ele tem uma boa pontuação, ou eu quero saber aonde eu consigo corrigir essa pontuação desse meu site. Isso é muito importante, por quê? Porque senão você vai ter um site que não está aprovado no Core Web Vitals, né? Ele vai estar reprovado no Core Web Vitals e você simplesmente está tentando fazer as coisas acontecer e não está conseguindo, justamente porque você não sabe diagnosticar o que está rolando no seu site. Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela e mostrar a telinha aqui. Talvez alguns já conheçam, outros não. Então você vai vir aqui, ó, você vai vir nesse Page Speed Insights, tá? E aí, o ponto mais importante, a galera liga muito, tá carregando aqui o diagnóstico ainda, a galera liga muito para as bolinhas aqui estarem verdes. Elas são importantes, só que elas não são cruciais. Por exemplo, ó, você está vendo aqui, ó, no computador, do caso dele, tá algumas amarelinhas, tal. Isso aqui é normal, porque algumas correções são normais, conforme você vai gerando conteúdo, tal, você implementou o seu site, pode ter algumas questões no servidor. Mas o que é mais importante após você gerar bastante conteúdo, né, depois que você passou uma curva de gerar conteúdo, você está aprovado no Core Vitals, tá vendo? Esse carinha é o mais importante, estar aprovado no Core Vitals, tá? Então você joga aqui, ó, a URL, dá o analisar e vê se seu site está aprovado no Core Vitals. Isso se você está gerando conteúdo. Se você é um site novo, acabou de colocar 5 conteúdos, esquece, não vai estar aprovado. Você precisa estar realmente movimentando o seu site para ele vir para aprovação aqui, caso ele esteja com os parâmetros certos. E aí, gente, é normal um site como esse, um porte desse, ter alguns probleminhas. Só que aí você precisa ter realmente algumas correções aqui, ó. Nesse caso, ele precisa ter algumas correções para melhorar. Então, se o seu site está muito fora aqui, o ideal é estar mais verdinho possível, né? Mas ele está muito fora, vermelho ou laranja, você olha aqui, ó, você vai saber exatamente
aonde fazer as correções, né? Mas você não precisa se preocupar nada disso, galera. Tô mostrando tudo isso daqui, você não precisa se preocupar. Por quê? Porque eu já entrego isso pronto para você. Essa etapa eu tirei da sua vida. Já deixei pronto. Você vai receber e está resolvido. Só preciso que você saiba que existe isso. Mas essa preocupação, quem está com a gente aí não vai ter, tá bom? Agora vamos para a segunda etapa aqui. O que que a gente falou que era a segunda etapa? Conteúdo, tá? Então, depois de a gente respeitar todas essas partes aí do Core Vitals, tá? Você precisa pensar em conteúdo. Vamos entender aqui um conteúdo. Gente, conteúdo para o Google precisa respeitar algumas diretrizes. Hoje é uma aula mais técnica, é uma aula para quem tem sede, é uma aula que quem quer aprender. Então, eu vou passar alguns detalhes técnicos aqui e é importante que você assimile. Quando você vai para a escola, você escreve a redação. Como que você escreve? Linha atrás de linha, é aquele negócio, né? De qualquer forma. Não é assim. Não é assim num blog. Eu até pego isso muito assim no detalhe com todos. Por quê? Você precisa aprender a escrever para o Google. E o Google, ele lê de uma forma um pouco diferente. Como, por exemplo, ó, você pode ver que normalmente tem um parágrafo, aqui é um parágrafo, tá? E aí, dentro desse parágrafo, esse carinha aqui, ó, desculpa, aqui é um parágrafo. E aí, dentro desse parágrafo, você tem que ter normalmente 3, 4 linhas. Eu gosto disso. Eu não quero ver, por exemplo, no seu site, você que está aprendendo aqui com a gente, deixa eu baixar esse cara. Deixa eu baixar ele, calma aí. Deixa eu baixar ele. Vamos lá, meu filho. Aqui, ó, download. Só um segundinho para você entender aqui com mais compreensão, tá? Ó, eu não quero você escrevendo depois desse workshop é assim, ó, 2 linhas, sabe? Você joga assim, ó, aí você joga uma linha aqui. Você cria um conteúdo assim. Não é de bom tom, tá? Não é de bom tom. Menos ainda se for assim, ó. Não é de bom tom. A escrita, ela precisa ter uma lógica. Ela precisa realmente respeitar. Às vezes é comum você pegar, por exemplo, o conteúdo Goiás e tá assim, tá tudo bem. Agora, eu também não quero que o seu conteúdo esteja assim, ó. Espera aí que eu vou te mostrar. Tudo junto, ó. Por exemplo, você pegar tudo isso aqui, ó, e ele tá dessa forma. Isso dificulta muito o Google e o usuário. Olha isso aqui, não é a escrita correta. Jorge, mas qual que é a escrita correta? A escrita correta é que você tenha um parágrafo. Normalmente esse parágrafo pode ter 2, 3, 4 linhas, 5 linhas, tá? Não mais do que 5 linhas. E você divida ele em vários parágrafos. Então, igual esse textinho aqui, ó, você tem 2 parágrafos e cada parágrafo tem 4 linhas. É assim que é para escrever. Todo o conteúdo, todo o conteúdo. Mas, Jorge, é aqui que tem uma linha só. Aí não tem problema. O que eu não quero é no conteúdo você escrever tudo daquela forma, tá? Porém, existem algumas exceções. Por exemplo, conteúdos que normalmente o seu blog vai mostrar muito imagens, às vezes em alguns trechos vai ficar 2 linhas ali, tá tudo bem. Pontualmente, você fazer isso, tá tudo bem, tá? Fora isso, o que que você precisa ter? Na primeira linha, você precisa ter a palavra-chave. Então, por exemplo, como abrir uma loja virtual? É o jeito que o usuário busca. Ó, presta atenção aqui para você entender que eu estou dando um monte de letrinhas aí para você. Ó, como abrir uma loja virtual? Isso a gente chama de palavra-chave. Essa palavra-chave, ela precisa constar tanto no seu título, tá? Ela precisa ter no seu título e ela precisa ter também aqui nessa primeira linha. Quanto mais próximo desse, no primeiro parágrafo, quanto mais próximo da primeira linha, melhor, tá? E esse framework aqui, para quem está no grupo de WhatsApp, eu vou entregar ele para vocês, tá? Então fica tranquilo. E aí, não esqueça de distribuir essa palavra-chave durante o texto. Tá vendo aqui, ó, que eu coloquei várias vezes, ó, não esquecer a palavra-chave, não esquecer a palavra-chave. Por quê, gente? O Google, ele lê da esquerda para a direita. E muitas vezes ele lê só a primeira etapa do conteúdo, ele vai no meio e vai no fim.
ele simula nossa leitura, e se ele não entender esse conteúdo quando ele faz essa scanner, às vezes no primeiro, às vezes no fim, às vezes no primeiro e no meio, às vezes nos três etapas, se essa palavra-chave não está ali, ele não consegue compreender que realmente você está falando daquele conteúdo. Então é muito importante você ter essa palavra-chave distribuída durante o seu conteúdo. E é por isso que eu entrego o framework justamente para você não esquecer. Então, você vai aqui e vai escrever a palavra-chave, ó, bonitinho, e vai ter ela distribuída. Não esqueça também de colocar essa palavra-chave no último título, tá? Não esqueça de colocar no último título. E é de bom tom também colocar aqui, ó, nos últimos parágrafos, tá bom? Então, sempre tá em vermelhinho aqui, ó, que eu quero que você lembre, tá? Outro fator importante. Muitas vezes você, como usuário, lendo, você já fez isso. Ah, eu quero ler essa parte aqui, ó. Aí você só vai no bullet points, chama esse carinha aqui, ó, bullet points. Só vai nesse carinha. Por quê? Porque você quer o resumo do resumo. Você quer só bater o olho e entender do que está falando ali. Então, de fato, gente, é muito importante você, na maioria dos conteúdos, ter o bullet points, tá? É muito importante você ter o bullet points. Tudo bem? Isso é realmente relevante, tá? Todo conteúdo é de bom tom você ter o bullet points. Tudo bem? Fora isso, Jorge, o que que você mais coloca como relevante? Ó, um artigo é como fosse um livro. O livro tem o nome do livro. Você abre, tem os capítulos. Dentro do capítulos tem os subtópicos. Então você vai ler lá o livro XPTO, nome do livro, XPTO, que é o H1 que a gente chama, que é o título ali, né, maior. E aí, você tem o H2, que é o capítulo. Poxa, qual capítulo que eu tô aqui? Capítulo 1. E aí eu tenho os subtópicos que eu chamo ali de H3, tá? Então é essa divisãozinha aqui, que tem esses nominhos aí, mas é só você lembrar, ó. E aqui no próprio Word, ele facilita bem sua vida, ó. Quando você tá aqui, ó, H1, tá vendo, ó, título 1, tá vendo aqui, ó, título 1. E o H2, a gente chama ele de título 2, ó, título 2, tá vendo? E o H3, vamos dizer que isso aqui fosse o H3, tá? Só um exemplo. É um H3, vai ter aqui, ó, título 3, tá? Jorge, mas como que funciona esse troço de título 1, título 2, título 3? É o que eu falei, ó, nome do livro, capítulo e subtópico. Normalmente o subtópico do capítulo está respondendo esse cara aqui, né? Então, como abrir uma empresa? Ah, faça isso, faça aquilo. Você vai ter várias etapas lá cumprindo. Mas basicamente o que eu quero que você compreenda é que a escrita de um conteúdo não é de qualquer forma. Existe uma técnica, existe uma otimização que você precisa aprender. Jorge, eu preciso escrever isso na mão? Capaz, não precisa, né? Você já tem ferramentas para você criar esses conteúdos. Esses conteúdos são totalmente criados em inteligência artificial. Você não precisa escrever. E muitas dessas inteligências já estão aí aptas para todas essas técnicas que estou ensinando aqui de SEO. Uma boa parte delas ela já cumpre. Então, por exemplo, eu uso aqui a SEO Writer, tá? SEO Writer, quem quiser ir mais para frente, tal, precisar, eu tenho um cupomzinho de desconto, pode me chamar que eu te forneço. Mas basicamente a SEO Writer, ela é uma ferramenta especializada em escrita para o Google e com todas essas regrinhas e uma série outras de regrinhas que você pode utilizar ela. Então, você pode utilizar o ChatGPT gratuito? Pode. Eu disponibilizo o prompt, aonde todas as regras de SEO estão dentro desse prompt, e aí você usa através desse prompt. Então, vamos colocar aqui, ó, abrir uma loja, como abrir uma loja virtual, como abrir uma loja virtual. O que que é palavra-chave, gente? O jeito que eu pesquiso no Google. Eu venho aqui, ó, gerar título. Ah, desculpa, tá em inglês aqui. Peraí, deixa eu mudar. Senão ele vai trazer em inglês pra gente. Vamos lá, português, Brasil. Ó, trouxe em inglês. Vamos gerar o título de novo. Ó, gerou o título. Como abrir uma loja virtual? Sua palavra-chave está aqui, ó. Você está vendo? Ele já
pensa da forma que eu estava te ensinando, tá vendo? Aí eu vou colocar aqui um conteúdo extremamente pequeno, tá? É só para a gente poder trabalhar aqui. Tom de voz, poxa, se meu é muito mais formal, tal, muito mais profissional, ou eu quero fazer um transacional, que é foco mais em venda. Então você consegue ajustar esse tom de voz, tá? E aí você consegue também fazer uma série de configurações aqui que são interessantes, mas eu vou, de fato, ir nas etapas mais relevantes. Ele gera para a gente a imagem, que isso para mim é incrível, tá? Ele gera a imagem. Ele já pode trazer um vídeo do YouTube como referência. Eu vou tirar aqui, não precisa trazer para a gente. As palavras-chave, você já consegue trazer alguma coisa aqui. É obviamente, você tem que ter um conhecimento para validar, para ver se faz sentido essas palavras-chave, tá? Mas aqui eu não vou me aprofundar tanto. E aí você vai configurar aqui, ó, se você quer conclusão, se você quer lista, ó, os bullet points aqui, ó. Você quer lista, perguntas frequentes ultimamente é muito importante devido a uma atualização que teve no Google, e aí você consegue fazer uma série de configurações. Inclusive, você consegue já criar matérias para você publicar no seu Instagram, no seu Facebook e assim por diante, que é os sinais sociais, tá? Que é muito interessante você ter isso. E ele já publica automaticamente no seu WordPress. Então você vai já conectar aqui e vai publicar, tá bom? Então eu vou colocar aqui para gerar. Enquanto a gente gera, eu vou aqui conversar com vocês. Presta atenção, galera. Eu vou falar isso de todo o meu coração. A inteligência artificial, ela vai gerar o conteúdo. Só que, pelo amor de Deus, a gente tem que ter um pouquinho de zelo. Dá uma lidinha, dá uma olhadinha, vê se ela não alucinou. Veja se talvez ela poderia usar uma outra palavra, principalmente no começo. É bater o olho, sabe? Não é também ficar só gerando inteligência artificial, apertou, deixa gerar, eu vou ganhar dinheiro no automático, tal. Não. Poxa, dá uma olhadinha, dá uma revisadinha, vê se tá ok, e aí sim você publica, tá bom? Isso é o correto, tá bom? Afinal de contas, você precisa aprender a gerar conteúdo de acordo com o Google. Pronto, ela já apareceu aqui pra gente. Ó, eu vou. Não estou compartilhando. Ó, tá aqui, ó. Já gerou o conteúdo, já gerou a imagem. Isso aqui eu acho incrível, porque é uma imagem muito boa. Já te livra de direitos autorais, né? Eventualmente, você coloca uma imagem errada aí, já te livra disso. Já traz um conteúdo relevante, já traz alguns pontos importantes aqui pra gente e traz um conteúdo muito interessante já com as perguntas e respostas. Galera, em resumo, a gente fez um conteúdo rápido aqui, né? E ele também, ele trouxe 977 palavras. Se você quisesse mais profundidade, eu poderia gerar um conteúdo de 3.000 palavras. Jorge, é só através dessa ferramenta? Como eu falei, não. Eu criei um prompt que você consegue usar o gratuito, o ChatGPT, e gerar a mesma qualidade de conteúdo. Porém, esse aqui vai te dar um pouquinho mais de velocidade, tá bom? Mas você precisa usar ela? Não. No começo, eu acho que você tem que poupar o máximo possível de investimento. Focar realmente nas atividades um pouco mais manuais. De acordo com como você vai crescendo, você pode investir um pouco mais. Tudo bem? Esse é meu conselho para você. E aí fica a dica, né? Cuidado para você não investir no lugar errado. Agora, por exemplo, Jorge, eu tenho pouco tempo. Eu não tenho praticamente tempo e eu tenho uma graninha aqui para investir no projeto. Beleza. Aí talvez faça sentido você pegar essa ferramenta. Beleza? Galera, deu para entender? Ficou alguma dúvida? Coloca aqui no chat para mim. Coloca aqui no chat para eu ver se você conseguiu compreender. Se você entendeu, a gente ainda vai falar da terceira etapa e daqui a pouco eu vou falar sobre a aprovação de AdSense, tá? Então, o que que a gente fez até agora? A gente aprendeu a gerar, a compreender só a informação que você precisa de um site muito importante para você. Você entendeu que você precisa aprender a gerar conteúdo, não é gerar conteúdo por gerar. Eu estou fazendo um resumo aqui para você e estou entregando o meu melhor conteúdo gratuito. Tem um monte no YouTube também que eu falo bastante sobre isso.
mas é um pouco mais profunda a geração de conteúdo, precisa ser sincero com você, tá? Então, se você puder dar o próximo passo e entrar na mentoria, realmente é muito importante, tá? Agora, eu vou. Ninguém entendeu? Ninguém respondeu no chat? Não é possível. Ah, bom. Pô, me ajuda. Marquinhos, depende do projeto. Lembra que onde eu expliquei, lá no site FDF, você vai gerar menos conteúdo, uns 3 por semana. No Money, a gente está falando de uns 4 e 5 por dia. Boa, Marquinhos, boa, Caio, boa, Vando, parabéns, vamos para cima. Se você não entendeu, pode colocar pergunta, não deixa passar não, tá bom? Aproveita, tô te entregando tudo de graça aqui, você tá aí tímido, querendo falar pergunta, faz pergunta, tô aqui para isso, tô aqui para te ajudar, tá bom? Bom, vamos lá. Terceiro elemento mais importante, e é isso que faz com que você ranqueie no Google. Tudo que eu estou ensinando aqui, galera, tudo que eu estou ensinando aqui é para você saber colocar nas primeiras páginas do Google. É o cara digitar aqui, ó, como abrir uma loja virtual e você colocar nessas primeiras posições aqui do Google, ó. É isso que eu estou ensinando para você. Sabe quantas buscas tem aqui, ó? De novo, quantas buscas diárias tem no Google? Olha isso aqui, ó, bilhões de buscas, 8,5 bilhões de buscas diariamente. Diariamente. Gente, 8 bilhões de buscas diariamente. Olha o quanto de tráfego existe, você consegue pegar esse tráfego gratuito. Gratuito. Você não precisa pagar para colocar esse tráfego. Você tem que aprender a técnica e ranquear. Cara, 8 bilhões. Quanto? Imagina o seu site. O pessoal pergunta, mas Jorge, é impossível criar um site de 1.300.000, como eu mostro lá para vocês. Cara, é possível. É só você aprender a técnica. Só você colocar em prática também, né? Não adianta só conhecimento, mas tem que colocar em prática. Aprendeu, colocou em prática, 8 bilhões. Meu, dá para colocar muita grana no bolso. Muita grana no bolso. Organicamente. Tá bom? Então, o que que diferencia? O que que diferencia? A gente pegou loja virtual, vamos nela aqui, até o final da aula. Ó, o que diferencia? Isso aqui é pago, tá? Não quero que você pague para ranquear. O que diferencia? A Hostinger está na primeira posição, a Nuvem Shop está na segunda e esse, acho que é Bag que fala, o Pagar.me, está na terceira e na quarta. Será por que que o Google decidiu colocar esse cara na primeira e esse cara na segunda? Tem alguma coisa. São três coisas. A gente está aprendendo. Site otimizado, conteúdo escrito de forma correta. Ó, vamos entrar no conteúdo para vocês verem, ó. Gerou conteúdo, ó. Conteúdo, cara, correto, ó. Correto, ó. Pode ver, ó, que como montar uma loja virtual. Vamos aqui. Eu vou ver, ó, como montar uma loja virtual. Tá repetindo em vários lugares. Ele podia estar repetindo aqui ele colocou principais tópicos, né? E aí ele começa aqui no primeiro parágrafo. Tá aqui, ó, no primeiro parágrafo. Poderia colocar na primeira linha, mas tudo bem. Ó, tá aqui, tem vários lugares, ó, ele tá otimizando o conteúdo dele, tá bom? Então, então é gerar conteúdo e agora o terceiro elemento que talvez seja o mais relevante. Por que que esse cara, o Google define colocar nesse cara? É a história da indicação. Mesma história da indicação. Por exemplo, eu estou em obra, né? Preciso de um pintor. Eu falo, ô João, você tem algum pintor para me indicar? O João fala, cara, tenho. Eu tenho o André. Beleza. Aí eu chego para Maria e falo, Maria, você tem algum pintor para me indicar? Tem o André. 2-0 para André. Aí eu chego pro José e falo: Você tem algum pintor para me indicar? Ah, Jorge, eu tenho o André. O que que acontece? Eu falei com três pessoas diferentes e me indicaram o André, beleza? Só que foram pessoas aleatórias. Agora eu falo com um engenheiro, eu falo com um arquiteto e eu falo com um construtor. Os três me indica o João. Então eu peguei pessoas aleatórias e eles me indicaram o André. Só que eu peguei pessoas que têm autoridade no segmento, ou seja, o engenheiro, o arquiteto e o empreiteiro,
indiquei e eles indicaram o outro, o André e o João. Quem eu devo contratar? O André, que foram pessoas aleatórias, ou eu devo contratar o João, que foi um engenheiro, um arquiteto e um construtor? Coloca no chat para mim. Coloca no chat para mim. André ou João? André ou João? Lembrando, o André, pessoas aleatórias. O João foi um arquiteto, engenheiro e o construtor. Coloca no chat para mim, sem medo de errar, sem medo de errar. O João. Caio respondeu. Muito bem. Quem acha mais que é o João? O João. Vando respondeu. Quem mais acha que é o João? O João. A lógica do Google é a mesma. É a mesma. O Google, ele não só vai por números de indicação, ele vai por quem está te indicando. Então ele pega e fala assim, cara, tem gente indicando esse cara aqui, só que são sites aleatórios. Só que tem sites que são do segmento ou tem contextualização, tem autoridade, matou Anderson, e aí estão indicando. Esses caras indicando tem mais peso, tá? Então presta atenção. O que a gente fala indicação no mundo natural, na tecnologia, o Google chama de backlinks, né? Que são backlinks, são indicações, e eu vou mostrar aqui para você, tá? Presta atenção como isso funciona no mundo dos blogs. Espera aí, vamos aqui, eu deveria ter aberto já, né? Vacilei aqui, vamos lá. Vamos entender essa lógica de indicação no mundo dos blogs. Gente, isso aqui que eu estou entregando para vocês é ouro. Se você entender essa lógica, se entender que as indicações elas são muito relevantes, talvez eu dizia antigamente que eu falava, cara, eu acho que 80% é isso aqui. Mas hoje eu falo um pouquinho menos porque o código realmente mudou do Google, né? E aí eu não dou tanto esse peso mais não, mas eu acho que é uns 60, 70% isso que agora eu vou ensinar para vocês, tá? Então, ó, eu cheguei aqui no eDinheiro, é como o Google e essas plataformas são ferramentas aqui de análise, né, de SEO, tá? E ela dá uma pontuação de 61. É como se fosse o score na vida natural. De 0 a 100, ele tem 61 pontos. Tem um bom score, né? Ele tem um bom score. Só que, quem está indicando ele? Quem está indicando ele? Vamos lá olhar as indicações desse cara. Ó, tem sites aqui. Opa, vamos lá, meu filho. Ó, ele fala do segmento de finanças, tudo bem? Segmento de finanças. Ó, quem está indicando ele? Ó, tem aqui, ó, um site, Investidor Sardinha. Ele fala sobre dinheiro. Quem está indicando ele? Investidor. Estadão e Investidor. Terra, que é um site também de muita autoridade, que fala sobre vários assuntos. Yahoo, Tecmundo, que tem um baita de um nome aí, né, nos mercados dos blogs. Que você não sabe, Tecmundo é um mercado de blog. E aí você fala assim, mas Jorge, o Tecmundo não é de tecnologia, porém, ele tem um conteúdo aqui, ó, qual o melhor cartão de crédito para acumular milhas? Ou seja, é contextual. Então tem peso, sim. É como assim, por exemplo, o cara não é engenheiro, ele não é arquiteto, mas ele já construiu umas 5 casas. Você entende? É contextual, faz sentido. A indicação dele é importante para mim, tá? Ou, por exemplo, cara, nunca mexeu com obra, mas o pintor já pintou a casa dele. Quem está indicando é minha mãe. É contextual, entendeu? A lógica. Então, ó, são várias indicações acontecendo. E como que essas indicações acontecem? Elas acontecem assim, ó. Quer ver? Deixa eu pegar aqui do Tecmundo, ó. Ele vai lá, ó, e coloca um linkzinho. Cadê? Peraí que tá atrapalhando aqui para mim. E dinheiro, vamos lá. Ah, cadê? Tirou o link, será? Deve ter tirado o link. Vamos pegar outro aqui, não tem problema. Vamos lá, vamos lá.
Ó, Gazeta do Povo, vamos ver. Gazeta do Povo. Vamos lá, ó. Pau, pau. Poxa, estou copiando coisa errada. Aqui, ó. Projeções, não sei o que lá. Esse link, essa linkagem aqui, quando ele está clicando, ó, ele está indo para o site e dinheiro. Tá vendo? Então, funciona assim, ó. O Gazeta do Povo tá falando assim, ó. Gente, o seguinte. Google, quando é finanças, o site e dinheiro é o mais relevante. É através desse link aqui. É só essa linkagem interna que está acontecendo. Então, vou pegar outro aqui para vocês entenderem. Ó, esse cara aqui, ó, maneiras lucrativas, porque ele fala de dinheiro, ganhar dinheiro está dentro desse contexto. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que ele deve estar com. Ah, precisa entrar no Gmail para ler a notícia. Vamos ver. Ah, meu filho. Aqui, ó, maneiras lucrativas. Aí, ó, esse linkagem aqui, mesma coisa. Quando você clica aqui, tá indo para o dinheiro. Tudo bem? Você conseguiu entender? Digita um para mim se você entendeu. Se você não entendeu, pode digitar dois, não tem problema nenhum. Eu contextualizo aqui melhor. Mas o grande ponto aqui, gente, o grande ponto aqui é que o Google considera três pontos para ranquear nas primeiras posições. O primeiro ponto é tecnologia, desenvolvimento de site de forma adequada. O segundo ponto é você, de fato, trabalhar com a parte de gerar conteúdos corretamente, tá? E o terceiro ponto, mais relevante, na minha opinião, ele tem muita relevância, é você ter sites te indicando. E aonde está o grande segredo dessa parada, gente? Onde está o ponto que eu ajudo bastante os meus mentorados? Eu pego o site meu, e falo assim, ó, faz o seguinte, você tem acesso livre, usuário e senha, você vai chegar para o Anderson, falar, Anderson, você quer que eu te indique? Tenho dois sites aqui bons. O Anderson vai falar, cara, quero sim. Você me indica, o João? Indico. Aí você usa o meu site e indica o site do Anderson. O Anderson, em contrapartida, você fala assim, Anderson, agora indica o meu site. Isso se chama triangulação. Então, você pegou os sites do Jorge, indicou o Anderson foi lá e indicou o seu site. Essa triangulação aqui vai fazer com que o seu site comece a crescer. E a moeda de troca na parceria é você ter sites bons para você poder trocar essa parceria. Então, eu te dou toda a minha estrutura disso. Quando eu chamo minha estrutura eu te dou todos os grupos e Facebooks que você vai ter acesso a essa turma que faz isso, que estão procurando sites o tempo todo, de diversos segmentos, tá? E você usa os meus sites para você ter uma moeda de troca. E aí você vai crescendo organicamente o seu site, sem precisar investir. Jorge, eu tenho dinheiro, quero fazer o negócio rodar. Beleza. Você vai ter acesso a uma lista de compra de vários sites abertos, assim, ó, mais de 400 sites para você comprar e indicar. Então, realmente, você tem toda a estrutura pronta. Toda a estrutura pronta. Quando eu falo que eu dou dois backlinks, a galera que fechou a mentoria no primeiro, né? Eles compraram, eles ganharam cinco backlinks. Cinco backlinks, os cinco primeiros. Cara, é ouro, porque você já começa seu site já ranqueando, já tendo cinco, sete indicações aí no total. Tá bom? Agora,
já 10 para as 9, eu fecho o conteúdo de como você ranqueia nas primeiras posições. Você viu que as oportunidades são muito boas e eu vou falar de aprovação de AdSense. Só que antes de eu falar de aprovação de AdSense, eu vou reforçar aqui o programa de mentoria, tá? Eu vou reforçar o programa de mentoria aqui com vocês, só para vocês entenderem rapidamente aqui, quem não assistiu, eu vou dar uma reforçadinha, 5 minutinhos, a gente já volta para o conteúdo. Galera, eu criei um programa de aceleração. Quando eu falo que é um programa de aceleração, é que você tem aulas gravadas, aprende na prática, então você viu como cria um artigo, eu vou ensinar no detalhe, você criou esse artigo. Aí eu vou lá e corrijo na mentoria o seu artigo, tá? E quem quer acelerar, no caso, não só um artigo, mas todos esses 3 pilares e vários outros módulos que a gente tem, são aulas rápidas de, no máximo aí, a gente tem aulas de 15 minutos, 20 minutos, e aí depois você aprendeu esse conhecimento, você vem para a mentoria, a gente assenta essa informação para você. Quero acelerar? Ainda tem uma vaga de consultoria disponível, tá? A última vaga de consultoria é que você faz todo o programa e aí individualmente eu te ajudo, olhando o seu projeto, falo, ó, eu faria assim, eu faria aqui, individualmente uma aula, eu e você no Zoom, individualmente, tá? Bom, o que que você ganha? Gente, você ganha como ranquear nas primeiras posições toda a estratégia, como criar o conteúdo otimizado para o IA, como receber backlinks do seu site para ter autoridade, que você aprendeu, 10 formas de monetização, eu só ensinei 5 para vocês no workshop, ter acesso a diversos nichos que são lucrativos, aprovação na AdSense, e aqui é um diferencial, antes de você mandar a aprovação, você manda para mim, eu avalio o seu site e falo, ó, tá faltando isso aqui, você esqueceu. Arrumou? Ó, eu acho que você tá pronto, pode mandar. Batata, vai aprovar. Diversificação de fontes usando canais do YouTube, tá? Então, eu ensinei um pouquinho isso nas 2 aulas passadas. Você vai ganhar dinheiro com backlinks, porque backlinks é um mercado que dá para você ganhar dinheiro. Você vai ter estratégia sem investir R$ 1, exatamente isso que eu estava falando, da triangulação, de usar a minha estrutura para isso, tá? Você vai receber. Ah, eu resolvi estender esse bônus ainda, né? Era até ontem, né? Bom, um site de alta escala. Você vai receber toda a minha estrutura de backlinks, 2 sites para trocar backlinks e um simulador. O que que é o simulador de nicho? Cara, você colocou no simulador, vai ver se realmente seu site, a escolha do seu nicho foi uma escolha correta. Se você escolheu o nicho errado, você está ferrado. Então, tem 2 simuladores lá, bem bacana, tá? Só um minutinho. Só um minutinho, gente, peraí. E aí, gente, que mais você vai ter aqui, ó? Então, o que que você vai ter na mentoria? Mentoria curso gravado, você vai ter é, você vai ter mais os bônus que eu mostrei para você, comunidade no grupo do WhatsApp, aberto, tirar dúvida a hora que você quiser, programa de aceleração com 4 aulas ao vivo, tá? É isso que você ganha entrando na mentoria. E a consultoria minha atenção individual, vai ter 4 encontros individualmente, olhando para o seu projeto, e 3 relatórios de auditoria ao longo do ano, tá? Então, eu vou auditar o seu projeto e vou te dando alguns toques, tá bom? Isso pelo valor de 12 vezes 99,50, ou 997 à vista, ou 12 vezes 199, 1.997 à vista, tá? Essa é a última vaga de consultoria. E eu vou encerrar as vagas, porque na segunda-feira, eu vou iniciar a mentoria. Então, essas vagas realmente vou ter que encerrar, né? Vou colocar ela no máximo aí, para você ter a possibilidade de entrar até segunda-feira. Na verdade, perdão, até domingo, porque na segunda-feira a gente já começa a mentoria. Tudo bem? Alguma dúvida até agora? Ficou alguma dúvida aqui sobre a mentoria? A Aline está perguntando, essa prática de comprar backlinks está dentro das atuais políticas do Google? Aline, funciona assim, ó. O Google, ele não criou, né, a lógica de compra de backlink. Ele queria que isso acontecesse organicamente. Mas a gente trabalha uma régua
para trazer da forma mais natural possível, para que seu site não seja penalizado. Então, existe uma regra, existe um formato que você deve fazer isso para não afligir as políticas do Google, tá? E aí eu entrego toda essa regra, essa régua bonitinha, justamente para você respeitar. Galera, mais alguma dúvida? Só a Aline tem dúvida? Até agora, tudo bem? Ficou alguma dúvida? Show de bola. Que bom. Que bom. Que bom. Show de bola. Vamos aqui continuar o conteúdo e eu encerro por aqui em mais 5 minutos, tá, galera? Já tá dando o nosso horário aí. Acabei me empolgando aqui explicando para vocês, mas eu gosto do que eu faço. Vamos lá. Aprovação de AdSense. Aprovação de AdSense. Como você aprovar, né? Gente, esse aqui é um checklist. Se você fizer isso aqui, de fato, não tem como ser não ser aprovado. Logo, seu site tem que ter logo. Sua home, ela precisa estar completa, ou seja, adianta você ter uma home quebrada, lembra da usabilidade? Também se aplica no AdSense. Então, tem que simular ali, tem que parecer realmente um blog. Você tem que ter 5 menus. Cada menu é legal você ter aí pelo menos 5 artigos em cada menu deles. No mínimo, tá, galera? No mínimo, 5 artigos em cada menu. Eu mostrei para vocês o HTTPS, que é aquele certificado de SSL, você precisa ter. Se o blog precisa aparecer o blog, como eu já falei, e você tem que ter algumas páginas obrigatórias. Sobre nós, é uma página importante que você tem que ter, de preferência, que ela tenha uma imagem, uma foto sua, uma foto, enfim, mostrando que é verdade aquilo, existe alguém por trás, e uma descrição sobre nós, básica, contando a história porque se criou aquele blog. Uma página no final com e-mail, né? Você tem que ter política de privacidade e termos de uso, tá? E quem nos patrocina. Também é outra página importante, falando que assim, ó, esse site vai ter monetização, assim que é aprovado pelo Google AdSense, ele também pode ter aprovação, ele pode também monetizar via afiliação, por exemplo, se você escolher essa maneira, tá? Tem que ter um conteúdo original, um conteúdo, sim, pode ser criado por IA tranquilamente, mas tem que ser um conteúdo bem criado para blog, da forma que eu expliquei aqui para vocês. Isso também conta na aprovação, tá? Cuidado com assuntos sensíveis. Por exemplo, se escrever um conteúdo sobre arma, é muito sensível. Um conteúdo que fala sobre, por exemplo, assuntos de nicho adulto é complicado. O uso de algum tipo de entorpecente é complicado. Esse tipo de assuntos não use antes da aprovação do seu blog. Autor precisa estar no artigo, precisa ter uma fotinha do autor e quem que é esse autor, uma descrição desse autor. Por isso que eu falo, eu já entrego o seu blog extremamente já pronto, porque eu já deixo isso aqui estruturado, já está no código, tá? Aprovação de cookies, tá? Tráfego, gente, eu gosto de ter. Quanto mais tráfego, melhor, tá? Quanto mais tráfego você tiver no seu blog, melhor. Você tem lá 10 acessos no mês. Cara, o Google não tem intenção nenhuma de aprovar o seu blog, porque ele quer trazer receita. Se ele cobra a cada 1.000 visualizações, ele cobra um valor de quem está anunciando, para que ele vai colocar, aprovar um blog com 10 acessos? Então ele já tem sabe, um parâmetro. Então é bom a gente ter uma quantidade de acessos boa. Rodapé, precisa aí dentro do seu rodapé. É legal você ter os dados, caso você tenha CNPJ, caso você não tenha, não tem problema. E essa frasezinha aqui também é de bom tom, tá? Essa frasezinha, ó, um blog tal, é um portal dedicado a tal segmento que busca informações sobre o mundo de tal segmento, uma equipe especializada oferecendo conteúdos educativos só para mostrar que realmente você é alguém preocupado, está segmentado, está no seu nicho, tá? É isso, é isso. O conteúdo eu já acabei passando. Esse é o checklist de aprovação de um blog. Não vi um blog para aprovação antes de passar por esse checklist. Esse checklist é primordial.
Beleza? Ficou alguma dúvida? Conseguiram entender? Você que está com dificuldade de entrar no programa de mentoria, está com alguma dúvida, fala, cara, não sei se eu confio no Jorge. Me chama no particular, tá? Me chama no particular, tira todas as suas dúvidas, abra o seu coração para mim, fala, olha, Jorge, não sei, já aconteceu isso comigo. Meu, me chama, vamos dar um jeito, vamos fazer com que você entre nesse programa de mentoria e acelere os seus resultados, tá? Eu estou aqui para isso. Para você entrar no programa de mentoria, a Bia já disponibilizou o link, consultoria última vaga, última da última vaga mesmo. Depois dessa compra, realmente a gente não vai ter mais opções. Link da mentoria disponível por pouco tempo, tá bom? Eu resolvi estender até hoje os bônus, porque até agora a quantidade de pessoas fechadas, né, a gente está com mais ou menos, acho que 11 ou 12 alunos da mentoria, minha equipe suporta, tá? Suporta, tá bom? Então, eu resolvi abrir os bônus um pouquinho mais. Mas eu acredito que hoje, no máximo amanhã, a gente já deve encerrar os bônus, tá? Esse é o nosso limite. Dando meu limite da minha equipe de desenvolvimento entregar, eu não posso mais abrir os bônus, tá? Então, eu aviso no grupo também na hora que encerrar os bônus. Quantas visitas diárias precisa para mandar para aprovação? Alexandre, é assim, é de bom tom, como eu falei, você tem uma quantidade boa. Eu gosto, eu que não fico monetizando só com a AdSense, eu mando depois de 400 acessos por dia. Mas você não precisa esperar tudo isso, tá? Só que assim, gente, usando a minha técnica, com 3, 4 meses, seu site já tem que ter essa quantidade de 400 acessos por dia, tá? E aí vai fazer sentido, porque você mandou para aprovação e aí você tem uma grana interessante para receber, né? Você já começa a ter alguns centos de dólar, tá bom? Galera, mais alguma dúvida? Se tiver dúvidas sobre entrar no programa de mentoria, me chama no particular. Ó, o Alexandre falou que foi essa mesma. Que bom, Ale. Que bom. Agora, Ale, vamos escalar esse projeto, cara. Tá aprovado. E aí? E aí? Quanto que você está colocando no bolso? Eu te desafio, entra no programa de mentoria, você vai escalar esse negócio. Tá bom? Gente, fico por aqui. Muito obrigado quem participou, né? Todo esse programa aqui foram 3 dias, a gente se dedicou, tentou fazer o melhor. Poxa, vai ser um prazer ter você na mentoria. Se você não participar da mentoria, lamento muito, mas continua me acompanhando no Instagram, no YouTube, sempre tentando gerar o máximo de conteúdo aí para vocês de educação desse segmento, tá bom? Muito obrigado, fica com Deus, estamos aí à disposição, tá? Valeu, gente!